Paulo, ele pega, falando sobre esses assuntos, ele vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda de Cristo, nossa reunião com Ele e o dia da ira do Senhor. Você pega esses pontos, aí ele vai dizer que isso não acontecerá sem que antes. Então o apóstolo Paulo diz que tem pontos para se cumprirem antes desses pontos que ele está dizendo, que é o dia da ira, a nossa reunião com Ele, casamento, encontro da igreja com Cristo, nossa reunião com Ele. Aí ele diz, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 3 pontos que ele colocou ali. Ele diz, essas coisas não acontecerão sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Quando ele coloca esses pontos anteriores, você para pensar, então tem alguns pontos que tem que acontecer antes. E ele cita um ponto, né? Ele vai dizer que ali primeiro tem que se manifestar, se revelar o homem da iniquidade. Ele diz que primeiro seja revelado o homem da iniquidade. Aí você vai na palavra revelado, ali no grego, que o apóstolo Paulo está falando, você vai ver que a palavra revelado que ele disse é a palavra apocalipse. Então ele está revelando que o homem da iniquidade tem que se revelar primeiro. E aí você olha para esse texto, viu que ali aparece a palavra apocalipse, aí você olhou para isso e parou para pensar. Olha só como essas coisas vão ligar lá com o livro do Apocalipse. Então o apóstolo Paulo, antes do livro do Apocalipse, está falando que o homem da iniquidade tem que ser revelado primeiro. Olha o que ele fala. Depois, a gente vai agora num texto de 2 Tessalonicenses, de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo está falando ali, discorrendo sobre vários assuntos. E aí ele chega num ponto que ele vai dizer assim para os irmãos: eis que vos digo um mistério, ali em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Eis que vos digo um mistério, irmão, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos. O apóstolo Paulo está falando da transformação dos corpos, num abrir e piscar de olhos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos. Ele completa. Quando? Ele vai responder quando. Quando vai acontecer isso? Ao ressoar da última trombeta. Então quando ele pegou, disse o tempo que isso iria acontecer. E ele relaciona com o ressoar da última trombeta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz: irmãos, essas coisas, a nossa reunião com Ele, a vinda de Cristo, o dia da ira, que ele coloca ali na carta de 2 Tessalonicenses, eles não acontecerão sem que primeiro, então pontos anteriores, primeiro o quê? Primeiro vem a apostasia e se manifeste e seja revelado o homem da iniquidade, revelado que liga com o livro do Apocalipse. Em 1 Coríntios ele falou sobre transformação dos corpos. Transformação dos corpos você vai ligar com a última trombeta. E na última trombeta a igreja, os mortos, os que morreram e os que estão vivos. Os que estão vivos, ele diz, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então a igreja vai casar e ela vai ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Ali o apóstolo Paulo está falando. Então é ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta é o encontro da igreja com Cristo. Justamente o que ele fala lá na carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pega esses pontos, relaciona esses 2 pontos e você vai ver que o que o apóstolo Paulo está falando vai fazer todo sentido quando você começar a ler o livro do Apocalipse. Porque quando você abre o primeiro selo do Apocalipse, você vai ver que no primeiro selo tem a palavra revela-te, vem. No grego, você olha ali a palavra revela-te, que é revelação, que é Apocalipse, a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou. Então aparece a palavra vem. E aí você olha para aquilo ali e vê um cavalo branco. No segundo aparece a palavra revela-te. No terceiro a palavra revela-te. E no quarto, pela última vez, ali nos selos aparece a última vez a palavra revela-te. E aí você olha para isso
você vê que ali no meio, no último selo, porque no quarto selo, dos selos que aparecem a palavra revela-te, o quarto selo traz a última vez essa palavra. Então ali no meio tem a palavra revela-te, é no meio da semana. E no quinto, no sexto e no sétimo selo, nos selos posteriores, não aparece mais a palavra revela-te, porque ele já se revelou no meio da semana. Mas você vê que desde o primeiro selo está aparecendo revela-te, mas ele só vai se manifestar como homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, no meio da semana. Justamente o que o apóstolo Paulo falou, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade.